Então, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo pra gente conversar mais um pouco sobre o novo filme do Superman, O Homem do Amanhã, que foi confirmado essa semana pelo James Gunn e que vai estrear no dia 9 de julho de 2027. E a grande questão é se esse filme realmente vai ser protagonizado pelo Superman, porque o título do filme não é Superman : O Homem do Amanhã, e sim apenas O Homem do Amanhã. Muitas pessoas estão especulando que o próprio Lex Luthor vai ser o protagonista desse filme. E claro que o Superman vai estar no filme, só que o título realmente seria uma jogada inteligente para você pensar que é um filme com o Superman protagonista, mas na verdade ser o Lex Luthor. Bem, vamos conversar bastante sobre isso e também os outros rumores. Tem muita especulação envolvendo os personagens que vão aparecer, já que o próprio James Gunn disse que é uma sequência direta dos eventos de final de temporada. Tem muito assunto pra gente conversar nesse vídeo, roda a abertura e vamos lá! E só antes da gente começar, bora aqui dar o salve pros novos membros e pros membros que renovaram. Eu vou tentar ler, porque o meu celular aqui tá com essa listra no meio aqui, a tela. O celular tá se entregando, galera, depois de anos girando a tela, um dia chegou a vez dele. Mas eu não vou trocar, eu vou ficar com ele até ele estragar. Enfim, um grande salve aqui, ó, pro Lucas Sena, Daniel Carvajal, Multiverso Comics, Bill Zix RJ e Leonardo Pastora. Valeu, gente, muito obrigado, tamo junto. Aqui tá a lista completa. Beleza, vamos conversar então sobre Superman: O Homem do Amanhã, porque desde o dia que eu gravei o vídeo com o Marcelo, saíram algumas informações e rumores que são muito importantes. Primeira coisa, o James Gunn confirmou que o nome do filme realmente não tem Superman, é apenas O Homem do Amanhã. E claro, O Homem do Amanhã é uma alcunha que você utiliza para se referenciar ao Superman. Só que o que as pessoas começaram a especular na internet é que talvez dessa vez esse título não seja relacionado ao Superman, e sim ao Lex Luthor, e principalmente para o arco que o Lex Luthor pode ter ao longo do filme. E para a gente entender essa teoria, a gente tem que voltar algumas casinhas e ver o que o James Gunn falou algumas semanas atrás. Ele disse sim que estava trabalhando numa sequência do Superman, mas que não era exatamente uma sequência, que o Superman sim era importante, mas não era necessariamente uma sequência do Superman. Se o filme Homem do Amanhã vai ter como principal protagonista o Lex Luthor, essa frase dele se encaixa como uma luva. A gente pode ir até mais a fundo nessa teoria e pegar lá aquele discurso do Superman no final do filme, porque o Superman faz aquele apelo à humanidade do Lex Luthor, e ele diz que espera que um dia o Lex Luthor consiga ver o que ele vê na humanidade. O Superman tem essa esperança de que um dia, no futuro, o Lex Luthor seja um homem como ele. Um homem que quer ajudar a humanidade, que quer salvar a humanidade. Tem, inclusive, algumas HQs muito boas, principalmente do Mark Waid, que refletem um pouco sobre isso. De como que o Superman vê o Lex Luthor, como um cara que pode entregar muito para a humanidade. Quando a gente para pensar, essas duas coisas, elas podem ter um sentido maior e realmente esse filme ser mais sobre o Luthor. Até porque o Nicholas Hoult é um grande ator, ele foi muito elogiado pelo seu papel no filme do Superman. Se especula que ele vai aparecer num cameo aí da série do Pacificador. Já já eu falo sobre a série do Pacificador, porque deve ter algum tipo de ligação com o Homem do Amanhã. E o que eu vejo muito James Gunn querer trabalhar é tentar fazer algum tipo de redenção pro Lex Luthor, para que ele passe por algum tipo de arco na qual ele vai ajudar o Superman junto numa ameaça mútua. E ele, no final do filme, entre aspas, vire esse Homem do Amanhã que o Superman tanto espera um dia ver no Lex Luthor. Ah, Gabriel, mas então nessa tua teoria aí o Lex Luthor no final ia virar do bem? Calma! Por isso eu coloquei aqui, ó, entre aspas, porque vocês sabem como é que é o Lex Luthor. O rei das artimanhas. O cara já foi membro da Liga da Justiça. Pra mim, se o Lex Luthor passar por qualquer tipo de arco de redenção, ele vai fazer com segundas intenções.
Talvez para limpar a sua imagem pública, que ficou arranhada depois do filme de Superman. Talvez para um plano maior que o próprio James Gunn tenha com o personagem do Lex Luthor. Tá muito evidente que o Lex Luthor vai ser uma peça fundamental desse jogo de xadrez que a gente vai ter no capítulo 1, Deuses e Monstros. Dá para afirmar isso pelo tamanho que é o Nicholas Hoult em Hollywood. Ele é um grande ator. Ele foi muito elogiado pelo seu papel como Lex Luthor. Foi dito várias vezes por várias pessoas que é o melhor Lex Luthor live action que a gente já viu no cinema. O que eu até acho que não é tão difícil assim de ser, mas ele é. Da galera ali dos atores que mais ganharam salário, ele foi o que mais ganhou pelo nome que ele tem. Então, nesse filme, eu vejo sim o James Gunn trabalhar mais o Lex Luthor do que o Superman. Obviamente que ele não iria ignorar o Superman. A gente viu as artes aí, é sempre Superman e Lex Luthor, Superman e Lex Luthor, Superman e Lex Luthor. É um filme que os dois são protagonistas. Gabriel, mas será que existe alguma possibilidade da gente ter flashbacks envolvendo a vida do Luthor? Bem, nada mais poético do que fazer o arco do Homem do Amanhã mostrando flashbacks da infância do Luthor. Até porque conhecemos o James Gunn, ele adora um daddy issue, e o Luthor tem um monte de problemas não resolvidos com seu pai. Então, eu acredito muito nessa teoria que ele vai desenvolver mais o Luthor. E não duvido que esse título seja uma pegadinha pra você achar que o Homem do Amanhã refere-se ao Superman e, na verdade, ser o Lex Luthor. Já pensou se no final do filme o Lex Luthor, junto com o Superman, salva a Terra e ele fica super bem com a opinião pública? E isso pode levar ele a um caminho pra ser presidente dos Estados Unidos? Agora, vamos falar um pouco dessa ameaça que pode acontecer no filme. Se o Superman vai trabalhar com o Lex Luthor, eles vão trabalhar por um motivo. Alguma coisa vai unir essas pessoas tão diferentes. E para um negócio desse realmente acontecer, velho, é pra tal o fim do mundo, é o pandemônio, é o Brainiac, é o Mongul. É o Darkseid. A gente pensa nessas coisas super grandes, né? Só que nesse caso, por mais que eu queira um Brainiac invadindo a Terra, a gente tem que olhar um pouco pro que tá acontecendo no Pacificador. Porque o próprio James Gunn falou que é uma sequência direta. Os eventos do final de Pacificador vão levar pro filme de Superman 2. Então, o que a gente tem hoje na série do Pacificador que a gente acha que pode ser importante no futuro? Primeiro ponto muito importante, eu acho que o Rick Flag Sr., ele tá ficando um pouco paranoico com essa questão de meta-humanos. Tem uma cena no trailer da temporada que ele fala que vai para Belle Reve. Se ele vai para Belle Reve, ele pode estar querendo conversar com Amanda Waller ou com Lex Luthor, ou talvez com os dois. O que será que levaria esse cara que tá paranoico com meta-humanos falar um diálogo desse? Não, vamos para Belle Reve. Eu acredito que seja algum tipo de expansão da Gangue da Justiça. Já especulamos aqui nos vídeos do Pacificador de como que a série do Pacificador começa com esse novo recrutamento da Gangue da Justiça com novos heróis. Faz sentido no final da temporada, talvez no epílogo, acontecer algum tipo de anúncio da nova formação da Gangue da Justiça. E aí essa Gangue da Justiça ter mais do que 3, 4 membros. Sei lá, ter 7, 8, 9 membros. Tem uma especulação muito forte do Besouro Azul aparecer. E se for o Besouro Azul Ted Kord, nada impede que não tenha o Gladiador Dourado também, e muitos outros heróis. Imagina o Rick Flag, tão paranoico com meta-humanos, assistindo uma parada dessa. Na cabeça dele, esses caras mataram lá o ditador da Borávia, esses caras aí estão formando um exército. E é a partir daí que ele pode querer falar com alguém em Belle Reve. Amanda Waller, Lex Luthor. Talvez o grande final da série do Pacificador seja eles indo lá conversar com o Lex Luthor. E aí o filme do Homem do Amanhã pode começar imediatamente após o Lex Luthor ser solto na prisão. A outra coisa que pode acontecer na série do Pacificador é essa outra Terra que a gente tá vendo, de alguma forma, invadir a Terra principal. E é aí que entra uma especulação que os fãs estão fazendo muito forte agora, de que essa outra Terra seja alguma espécie de Terra X que tem nas HQs da DC. A Terra X é basicamente a Terra onde o Hitler ganhou e todo mundo é nazista. Todos os heróis e tudo mais. Essa teoria vem porque até o momento, na série do Pacificador, nessa outra Terra, todo mundo que a gente viu ali, inclusive os figurantes, são pessoas brancas. E como o Dragão Branco, que é um nazista, é um dos grandes heróis dessa Terra, faz sentido pensar que essa Terra pode ter acontecido alguma coisa desse tipo. A gente sabe, por causa dos trailers, que em algum momento o Pacificador vai fugir para a Terra principal, junto ali com a Adebayo. Dá pra ter certeza disso por causa do uniforme. Ele tá com o uniforme do Pacificador da outra Terra. E nesse episódio 3, ele voltou pra Terra principal
só com a camiseta desse outro pacificador. Ou seja, ele vai ter que entrar lá de novo para pegar o uniforme. E esse poderia ser um momento que poderia ter essa invasão aí do pessoal dessa outra terra. E toda essa suposta invasão que eu tô teorizando aqui pode ser 100% resolvida no pacificador mesmo. E as consequências dessa invasão podem levar a Gangue da Justiça a querer ter mais membros. Podem levar o governo dos Estados Unidos a ser mais, precavido com isso. Pode levar alguém como Rick Flag Sr. a querer conversar com Lex Luthor, porque ele pode estar com medo desses heróis que ele acabou de testemunhar dessa outra terra serem do mal. Aconteceu o mesmo com os heróis que eles tanto confiam agora. Ah, hoje eles são do bem, eles têm superpoderes, eles nos salvam. Mas quem garante que amanhã eles não sejam do mal? Eu não tô dizendo que isso vai acontecer, mas talvez o Rick Flag Sr. pense assim. E isso leve para uma ação para libertar o Lex Luthor. E o filme do Homem do Amanhã pode começar com Lex Luthor rivalizando com o Superman e acontecendo algum tipo de invasão. E aí sim, essa invasão, que pode ser sobre qualquer coisa, juntar Superman, Lex Luthor e Gangue da Justiça. Bem, falando um pouco dos personagens que podem aparecer. Algumas horas depois que saiu a notícia do Homem do Amanhã, vários insiders começaram a especular quem que vai aparecer no filme. Boa parte dessas especulações surgiram por causa das mensagens que os atores foram mandando ali no Instagram do James Gunn. E aí veio o Jason Momoa, a Isabella Merced, que é a atriz da Mulher Gavião, e por isso os rumores mais fortes é de que o Lobo pode aparecer e também a Mulher Gavião. A Mulher Gavião, eu acho que é até algo meio fácil de dizer, porque ela faz parte da Gangue da Justiça, e considerando tudo que tá acontecendo nessa fase, Deuses e Monstros, o que o James Gunn tá desenvolvendo a Gangue da Justiça, colocando eles na série do Pacificador, eu sinceramente acho praticamente impossível eles não aparecerem. Alguma coisa eles vão fazer, sabe? Eu consigo ver muito que ao longo do filme o Superman vai se aliar ao Lex Luthor e do outro lado vai ter a Gangue da Justiça, querendo resolver as coisas de uma outra maneira. E o Lex Luthor junto com o Superman, talvez apoiando até os ideais do Superman. Claro que tudo isso de fachada para fazer com que todo mundo acabe gostando dele no final do filme. Eu tô falando desde antes da estreia do filme do Superman, que eu acho que vai ter algum atrito entre o Superman e a Gangue da Justiça. Quando eu assisti o filme do Superman, e a Mulher Gavião matou aquele cara, que é, totalmente contra o que o Superman falou no início do filme, eu fiquei com ainda mais convicção de que isso vai acontecer. Quando começou a série do Pacificador e eu vi ali o Rick Flag ficando paranoico, vendo notícias sobre meta-humanos, eu tive ainda mais a convicção que isso vai acontecer. O Maxwell Lord, na hora de entrevistar o Pacificador, ele não falou que é proibido matar. Ele disse que a gente tenta não matar. Mas, se acontecer, a gente pode acabar matando uma outra pessoa, Sabe como é que é a vida? E o Superman é 100% contra matar. Eu acho muito difícil que em algum momento eles não entrem em conflito. Então, eu continuo com a minha teoria de que vai ter esse conflito aí em algum momento. Pô, teve uma pessoa que me segue no Twitter que deu uma boa teoria, eu achei a teoria legal, de colocar o Brainiac invadindo a Terra e o Brainiac controlando a Gangue da Justiça. Pô, isso lembra um pouco a plot lá do Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Só que sem a parte ruim do Esquadrão Suicida. Mas é uma boa ideia, Porque se você colocar o Brainiac, você pode precisar fazer algum tipo de conflito com o Superman. Vai ter que ter cena de ação, vai ter que ter porrada. O Brainiac tem lá seus robôs que ele pode fazer isso, mas ele também poderia optar por esse outro lado, de tentar controlar os heróis mais poderosos da Terra. E isso poderia até ser uma justificativa pro Superman se aliar ao Lex Luthor. Não vou conseguir vencer sozinho, preciso de ajuda. Aí o Lex Luthor fala que precisa da ajuda do Superman para construir um super traje. Todas essas concept arts colocam o Lex Luthor com um traje. O traje vai ser feito no filme. Uma das artes, o Superman tá segurando uma chave de fenda, o que dá a entender que o Superman vai ajudar na construção do traje. E isso é muito bacana, porque daí o Lex pode explorar as habilidades do Superman para fazer um traje super, hiper, mega resistente. Vai até o sol e solda no sol o traje. Como eles fizeram lá com a Hellbeta, aquele traje do Batman muito maneiro. Pode ser um traje impossível de ser feito por um humano, mas com a ajuda de um Superman, as coisas podem ser viáveis. Bem, também tem a questão do Lobo. Lobo vai aparecer no filme da Supergirl. Jason Momoa, ele se dá muito bem com James Gunn. Nas HQs e nas animações, a gente tem inúmeras situações que o Lobo vira inimigo do Superman, já virou aliado. O Superman tem essa animação, o Superman Homem do Amanhã, que o Lobo aparece. Agora, tem que ter uma boa justificativa do porquê que o Lobo iria aparecer. E é nisso que eu não consigo pensar direito. Uma teoria que eu vi que eu achei bem legal
é não fazer o filme na Terra, e fazer lá naquele mundo bélico. Nesse caso, o vilão não seria o Brainiac, e sim o Mongul. E o Superman, juntamente com o Lex Luthor, poderiam ser levados ao mundo bélico. E a partir daí, eles teriam que trabalhar juntos, né, para derrotar o Mongul. Aí você poderia encaixar o Lobo, ele também poderia ter sido preso no mundo bélico. Essa teoria do mundo bélico é muito mais fanfic, né? Eu acho bem improvável que isso aconteça. Mas é uma teoria legal. É um sonho, na verdade, adaptarem qualquer coisa de mundo bélico com Superman. Eu acho difícil disso acontecer, porque daí, cara, não ia ter Lois Lane, não ia ter Planeta Diário. E conhecendo James Gunn, como a gente conhece aqui, eu acho muito difícil ele fazer um filme fora da Terra. Acho bem difícil. E bem, falando do roteiro, o James Gunn já disse que concluiu o roteiro, só que o concluído dele não é 100% finalizado. Ele fez o bruto do roteiro. É a partir de agora que ele vai começar suas revisões, vai reescrever e tudo mais para dar aquela lapidada no roteiro que a gente sabe que sempre precisa. Não dá para só fazer um roteiro e começar a gravar. Mas, pô, tempo ele tem uns 6 meses para conseguir lapidar esse roteiro, começar a pré-produção e depois gravar na metade do ano que vem. Ele tem bastante tempo para trabalhar nesse filme. Ah, sim, a gente também não pode esquecer da possibilidade do Brainiac ser o vilão e de alguma forma isso se conectar com todo aquele papo dos kryptonianos que apareceu no filme do Superman. E aí o Superman poderia descobrir mais sobre Krypton e tudo mais. Isso é tudo que eu consegui espremer de especulação com as informações que a gente tem agora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Agora é a vez de vocês. Por favor, comentem o que vocês acham que pode acontecer no Homem do Amanhã. E comentem a teoria que vocês mais gostaram das que eu falei aqui. E no mais, gente, muito obrigado. E vocês estão ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo conversando sobre o novo filme do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.